Em uma casa no meio da floresta, o geólogo Ish vivia uma vida tranquila. Uma manhã, ele decide visitar a pedreira em busca de pirita, ignorando uma ligação de sua mãe enquanto saía. Pouco depois, enquanto trabalhava, uma cobra o morde repentinamente na mão antes de rastejar para longe. Desesperado, Ish tenta pegar o celular, mas o derruba ladeira abaixo. Sem alternativas, ele usa uma faca para fazer um corte e suga o veneno. Em seguida, corre para casa, bebe água e desmaia em sua cama. Quando acorda algumas horas depois, ele está febril e confuso, e sua mão está horrivelmente inchada. Ish ouve batidas na porta e o som de um helicóptero, mas está tão debilitado que não consegue se mexer ou responder. Mais tarde, à noite, ele se arrasta para pegar mais água, mas derrama tudo devido à fraqueza e acaba sugando a água do chão. Enquanto isso, ele chama pela mãe e uma mensagem aparece em seu celular: "Nós te amamos." Vários dias depois, Ish finalmente se sente melhor e percebe que sua mão voltou ao normal. Ele limpa seu carro e, após algumas tentativas, consegue ligá-lo. Dirigindo até a cidade, ele se depara com ruas completamente vazias. Ao parar, encontra um corpo em decomposição no chão e vários veículos militares abandonados com cadáveres dentro. Em uma placa, ele lê que houve uma pandemia global e que o governo dos Estados Unidos foi suspenso. Chocado, ele entra no carro e liga o rádio, que informa que o vírus é altamente contagioso e mortal e que todos devem permanecer isolados. Chegando à casa de sua família, Ish fica devastado ao encontrar os corpos de seus pais. Após chorar profundamente, ele os enterra no quintal, dando-lhes um beijo de despedida na testa. Depois de descansar na sua antiga cama de infância, Ish explora a cidade e encontra dezenas de corpos em uma igreja. Ele recolhe suprimentos, incluindo uma arma, e dirige até uma ponte, mas o caminho está bloqueado. Frustrado, ele grita de raiva antes de mudar sua rota e seguir para Las Vegas, que também está deserta. Na busca por sobreviventes, Ish explora prédios sem sucesso, mas decide relaxar em uma jacuzzi. Mais tarde, em um bar, ele pega um drink, mas deixa o copo cair quando é surpreendido por vozes. São Milton e Anne, dois sobreviventes que explicam serem imunes ao vírus e que ficaram presos ali desde o início da pandemia. Milton mostra a Ish um vídeo no celular que explica como o vírus surgiu, devastando tudo rapidamente, sem que vacinas fossem eficazes. A situação saiu de controle e o governo caiu. Anne revela ter visto sua família morrer por chamada de vídeo. Ish menciona que seus pais comentaram sobre a nova doença, mas ele nunca imaginou que fosse tão grave. Milton e Anne acreditam que poucas pessoas sobreviveram ao redor do mundo. Durante o tempo juntos, Ish anuncia que pretende partir e convida Anne a acompanhá-lo, mas ela recusa, apesar de lhe dar um beijo inesperado. Ao sair do prédio, Ish ouve 2 tiros e, irritado, acelera o carro em alta velocidade, quase atropelando um cachorro. Vendo isso como um sinal, ele adota o animal e o chama de Lucky. Na volta para casa, Ish para em uma biblioteca e pega livros sobre sobrevivência para ajudá-lo a recomeçar. Um ano se passa e Ish continua vivo, mas sente que está perdendo a sanidade. Ele mantém-se ocupado com tarefas diárias e exercícios, mas às vezes dirige seu carro em círculos para distrair a mente. Uma manhã, Lucky começa a latir ao ver fumaça no horizonte. Ish segue o rastro até uma casa e encontra Emma, armada no telhado. Após explicar sua história, ela abaixa a arma e o convida para entrar. Os dois compartilham chá e pão enquanto conversam sobre suas vidas. Ish e Emma se dão bem e ele a convence a morar com ele. Antes de partir, Ish se livra de uma corda que havia pendurado em um momento de desespero. Enquanto organizam a casa, Emma percebe que ratos invadiram a despensa e os dois retornam à cidade para buscar novos suprimentos. Juntos, eles começam a reconstruir suas vidas, encontrando esperança em meio à desolação. Na loja, Ish e Emma têm que ignorar o cheiro horrível vindo dos corpos e de alguns ratos. Com o passar dos dias, eles encontram uma nova rotina juntos. Plantam vegetais, pescam para conseguir comida e observam os animais tomando conta das ruas, agora que não há mais pessoas para afugentá-los. Emma corta o cabelo de Ish e ele começa a construir um galinheiro, sonhando com a ideia de criar uma pequena fazenda. Eventualmente, o relacionamento dos dois se torna íntimo.
Quando o carro de Ishi fica sem gasolina, ele começa a abastecê-lo, utilizando combustível de outros veículos pela cidade. Além disso, ele inicia a instalação de painéis solares no telhado da casa. Certa manhã, Ishi escorrega e cai do telhado, machucando o tornozelo. Emma o ajuda a entrar em casa e cuida dele, confessando que sente falta de estar cercada por mais pessoas. Mais tarde, enquanto Ishi dorme, ela olha fotos antigas de sua família e chora. Assim que se recupera, Ishi volta ao trabalho. Um dia, Emma anuncia que está grávida, e Ishi entra em pânico, hesitando em trazer uma criança a um mundo pós-apocalíptico. Ele procura livros sobre parto na biblioteca, onde os ratos também estão à solta. Alguns meses depois, a pequena fazenda do casal prospera, com muitos vegetais e até algumas galinhas. No entanto, Emma comenta que precisa de mais proteína, então Ishi decide ir caçar. Ele encontra algumas vacas e, após muita hesitação, abate uma delas enquanto pede desculpas. Seguindo instruções de um livro, ele prepara a carne e a leva para casa em um cooler. Dias depois, Ishi finalmente conclui os painéis solares e a casa tem energia elétrica novamente, permitindo que eles armazenem comida na geladeira. Porém, o momento feliz é interrompido por Emma, que encontrou um rato enorme no porão. Ela precisou afogá-lo para matá-lo, já que as armadilhas não são grandes o suficiente. Olhando pela janela, eles percebem que centenas de ratos infestaram a cidade e estão se aproximando da casa. Ish percebe que o lixo está atraindo os ratos e corre para queimá-lo, enquanto Emma atira nos que chegam perto demais. Infelizmente, ele precisa queimar o restante da carne da vaca também. Apesar dos esforços, os ratos continuam chegando. O casal retorna para dentro e começa a selar todas as portas, janelas e buracos. Emma despeja grandes quantidades de água sanitária no vaso sanitário. Um choro repentino revela que eles esqueceram Lucky do lado de fora, e o cachorro está sendo atacado pelos ratos. Ishi corre para resgatá-lo, mas alguns ratos conseguem entrar na casa. Ele tenta atirar neles, mas como estão em constante movimento, decide esmagá-los com sua arma. Depois, Emma cuida dos ferimentos de Lucky. Esse incidente deixa Ishi temeroso de perder Emma durante o parto, mas ela revela que já deu à luz 2 filhas sem complicações antes de perder toda a sua família para o vírus no mesmo dia. Meses depois, a infestação de ratos está sob controle, graças aos gatos selvagens que rondam as ruas. O casal finalmente pode sair de casa novamente. Quando Emma começa a sentir contrações, percebe que o bebê está na posição errada, com o ombro saindo primeiro. Ishi tenta procurar o livro que explica o que fazer, mas Emma o guia, ensinando como reposicionar o bebê até que a cabeça saia primeiro. O parto ocorre sem mais complicações, e eles se tornam pais de uma menina saudável. Inspirada pela esperança, Emma pinta o endereço da casa em uma parede na cidade, convidando outros sobreviventes a se juntarem a eles. Um misterioso observador vê a mensagem de longe. 6 anos após o início da pandemia, Ishi está dirigindo sozinho quando atropela acidentalmente um leão. Ele pega sua arma, pronto para sacrificá-lo, mas percebe que alguém está observando dos arbustos. Ishi corre atrás da pessoa, que se defende antes de fugir novamente. Quando volta ao caminhão, descobre que o leão desapareceu e que a garota estava o seguindo. Ela aceita a maçã que Ishi lhe oferece e pula na traseira do veículo. Ao chegar em casa, é revelado que Ishi e Emma agora têm 2 filhos, Heather e Alex. Eles também acolheram outros 2 sobreviventes, George e Maureen, além de Emma estar grávida novamente. Todos são amigáveis com a nova garota, mas ela continua sem falar ou sair do caminhão, levando Ish a concluir que ela sofre de PTSD. Naquela noite, a garota dorme no veículo. Na manhã seguinte, Marine leva o café da manhã para ela, mas a garota se assusta, fazendo Marine derrubar o prato. Quando a garota pega seu pulso, Marine percebe que ambas têm as mesmas cicatrizes e mostra as que tem no peito. Ela também oferece seu cabelo para a garota tocar, conquistando sua confiança. Depois, Marine compartilha como ela e George chegaram ali graças ao aviso pintado na parede e convence a garota a tomar um banho. Enquanto isso, Ish e George exploram a floresta e descobrem 2 cabanas rudimentares com túmulos nos fundos. Mais tarde, Marine mexe nos pertences da garota e encontra desenhos assustadores em um diário. Além de uma carta que indica que seu nome é Evie, Marine usa o nome e a garota responde bem, aceitando roupas limpas e um quarto para dormir. Naquela noite, Marine compartilha
compartilha a carta com o grupo. Nela, a mãe de Eve implora a quem a encontrar que cuide dela. A carta explica que quando a pandemia começou, o pai de Eve descontou suas frustrações nela, e a mãe, doente, não pôde protegê-la. O grupo decide acolher Eve como parte da família. Logo depois, Emma dá à luz um lindo menino chamado Joey. Um ano mais tarde, o grupo está aproveitando um dia tranquilo, quando o alarme de intrusão dispara. Depois de deixar as crianças com Marine, Ish, Emma e George pegam suas armas e vão investigar. Eles encontram uma mulher armada chamada Molly, e após uma troca de palavras, todos concordam em abaixar as armas. Molly apresenta seus amigos Jan, Ezra e Rafe, e o grupo concorda em ir até a casa. Após mais apresentações, Marine percebe que Jan é uma famosa musicista. O grupo, vindo do Oregon, afirma que saiu de lá por causa de um surto de gripe. Emma oferece a casa vizinha para eles ficarem, mas Ish continua desconfiado. No dia seguinte, todos se reúnem para buscar suprimentos, deixando as crianças para trás. Ish explica as regras de forma rígida. Molly pergunta sobre medicamentos, mas Ish diz que não há mais nada e que devem se concentrar em comida. Na cidade, eles ignoram um búfalo na rua e se dividem para procurar suprimentos. Molly desobedece às regras e vai ao hospital, onde encontra corpos decompostos. Jan pega bastante álcool e Ezra encontra um violão para ela. Quando o grupo se reúne para partir, percebe que Molly está desaparecida. No hospital, Molly espanta um cachorro selvagem com um extintor de incêndio, que também usa para arrombar um armário com medicamentos. Ao retornar, Ish a repreende por quebrar as regras, mas fica calado ao ver o quanto de remédio ela trouxe. Naquela noite, Jan toca violão e canta ao redor de uma fogueira, enquanto Ezra conta piadas ruins. Após todos irem dormir, George compartilha uma memória especial com Marine, e eles ficam juntos pela primeira vez. Enquanto isso, Jan, bêbada, está na cozinha. Na manhã seguinte, Molly a encontra e descobre que ela estava tentando abortar. Jan está emocionalmente abalada, mas Molly promete guardar segredo. Com o tempo, o grupo continua vivendo em paz. O bebê de Jan nasce saudável, e logo Marine também tem um filho. 14 anos após o início da pandemia, o grupo celebra o aniversário de Heather. Ish leva Joey frequentemente à biblioteca, tentando passar seu amor por livros. Em uma tarde, Ish e Joey notam ventos fortes e chuva começando, então correm para casa. Descobrem que Lucky, o cachorro, está desaparecido. Ish o encontra morto, atingido por uma árvore caída, e chora com Emma enquanto seguram o corpo. Lucky é enterrado no jardim no dia seguinte. Mais tarde, enquanto as crianças brincam, um leão da montanha aparece. Ish grita para que elas corram e se coloca em perigo para protegê-las. O leão o ataca violentamente e Eve, que há anos não falava, começa a gritar por ajuda. Os adultos chegam a tempo de salvar Ish e o levam ao hospital improvisado. Molly, embora admita não ser médica formada, consegue estabilizá-lo e tratar seus ferimentos. Enquanto isso, Emma vai à floresta e mata o leão em vingança. Quando Ish acorda, agradece Molly e confia em seus conhecimentos. Ele se recupera e volta para sua família. No 17º ano da pandemia, Joey se torna um excelente pescador, deixando Alex, seu irmão, com ciúmes. Heather e Rafe, agora crescidos, começam a explorar casas abandonadas em busca de suprimentos, onde se deparam com objetos do velho mundo que não conseguem entender. Eles se dão bem e logo começam a namorar. Com o tempo, ambos os adolescentes se empolgam para ver mais do mundo, e após algumas conversas, seus pais acabam permitindo que saiam. Eles enchem um carro com suprimentos e armas para se protegerem durante a viagem. Algum tempo depois, Ezra percebe que as plantas estão estranhamente secas para a época do ano. Na cozinha, Eve não consegue obter água da torneira e fica tão nervosa que acaba quebrando a maçaneta. Uma rápida visita ao reservatório revela que a água desapareceu devido à seca na região. Além disso, os canos estão enferrujados e quebrados por falta de manutenção. Se não chover em breve, eles terão água apenas por uma semana, e isso se começarem a racionar. Nesse momento, avistam 2 veículos passando e correm de volta para casa, temendo que essas novas pessoas possam ser perigosas. Poucos minutos depois, Charlie e Perry chegam ao portão com um cantil cheio de água.
como um gesto de paz. Charlie explica que seu grupo encontrou uma broca no deserto de Nevada e desde então vem perfurando poços. Eles oferecem compartilhar esse conhecimento. Então, Emma decide abrir o portão e os dois grupos se sentam para dividir uma refeição. Ish concorda em trocar todo o combustível sobrando por um poço e depois do almoço, Charlie começa o trabalho. O processo levará cerca de 72 horas. Na tarde seguinte, Ish e Charlie saem para caçar, mas Ish se assusta quando Charlie de repente atira atrás dele para abater um animal. Charlie explica que é um excelente atirador, porque praticou muito, não apenas com cervos. Mais tarde, durante o jantar, Charlie mostra suas cicatrizes e olha fixamente para Eve, que se sente desconfortável, algo que Ish percebe. Na manhã seguinte, Ish pede a Alex para não ajudar Charlie com a perfuração, pois não confia nele. No entanto, Alex acha que seu pai está sendo injusto e decide ignorá-lo. Ish tenta falar com Emma sobre suas preocupações, mas ela acredita que ele está apenas sendo paranoico. Em seguida, Charlie enfrenta dificuldades para atravessar uma camada de rocha, mas com muito esforço, a broca finalmente passa e a busca por água continua. Ish observa sua família se dando bem com o grupo de Charlie, até todos começarem a cantar juntos. Isso o deixa irritado e confuso. Então, decide sair para caminhar na floresta para clarear a mente, mas acaba se perdendo. Naquela noite, Charlie compartilha cigarros com Ginny, que recusa o álcool. Ele insiste, mas recua quando George aparece. Enquanto isso, Emma se preocupa com Ish e começa a se preparar para procurá-lo, mas ele finalmente retorna. Emma o repreende por ter saído sem avisar, e Ish admite estar preocupado com o que pode acontecer se encontrarem água. No dia seguinte, a broca finalmente alcança a profundidade necessária, e a água começa a jorrar do solo. Enquanto todos comemoram, Ish diz a Charlie para levar o combustível e partir, mas Charlie afirma que gosta mais daquele lugar do que imaginava. Após a instalação do poço, todos celebram com uma festa, mas Ish continua preocupado. Emma pergunta a Perry para onde seu grupo irá a seguir, e Perry responde que não sabe, já que Charlie parece realmente gostar daquele lugar. Mais tarde, Ish ouve um grito, e ao investigar, encontra Charlie saindo do chalé de Eve, enquanto seu amigo Silas faz a guarda do lado de fora. Eve está chorando porque Charlie a atacou. A família de Ish se reúne para decidir o que fazer, já que não acreditam que possam simplesmente mandar Charlie embora, pois ele provavelmente voltaria. Eles concluem que a única solução seria matá-lo. Após uma votação em que todos concordam, exceto George, que muda seu voto, após a insistência de Marine, eles decidem agir. Ish vai até Charlie e pede para ele ir embora, mas Charlie se recusa. A família então o cerca, e Ish bate na cabeça de Charlie com um martelo. Quando Charlie cai, Ish continua a bater em sua cabeça até matá-lo. Ezra tenta impedir Ish, que está perdido em sua raiva, e repetindo, tivemos que fazer. Depois, Ish tenta lavar o sangue do martelo, refletindo ironicamente que o sangue pertence à pessoa que trouxe a água para eles. Emma tenta confortá-lo, dizendo que ele fez o que era necessário. Na manhã seguinte, o corpo de Charlie é jogado no oceano. A família informa a Perry que Charlie se foi, mas que ela e seu grupo podem ficar. Perry, compreendendo o verdadeiro significado da notícia, sente alívio, revelando ser mais uma vítima de Charlie. Depois disso, eles comunicam o restante do grupo de Charlie, e Silas fica furioso, dizendo que Charlie nunca mudava seus planos. Quando Alex aparece e pergunta sobre Charlie, Ish lhe diz que ele se foi porque ouviu Eve. Alex fica chocado com a notícia. Nesse momento, Silas volta e pede para ficar, alegando que não tem outro lugar para ir, e reconhecendo que Ish foi o primeiro a ser corajoso o suficiente para enfrentar o controle de Charlie. No entanto, Ish não o deixa entrar, culpando Silas por não ter avisado a família sobre o que acontecia. 20 anos após o início da pandemia, a Terra está se curando devido à falta de humanos. Joey e Corey trabalharam arduamente e conseguiram construir uma versão modificada do avião de Da Vinci, um símbolo de um futuro renovado para o planeta. Precisa de alguns ajustes, mas esperam poder testá-lo em breve. Todos estão empolgados, exceto Alex, que ainda está com ciúmes. À noite, Joey admite que não está se sentindo bem, e Ish faz uma poção de raízes para ele. No entanto, no meio da noite, Joey vai até o quarto dos pais, coberto de suor, e de repente desmaia. Ish corre para procurar Molly, apenas para descobrir que Corey e outros membros também estão doentes. Molly observa que as coisas estão acontecendo rápido demais, então não pode ser apenas um resfriado comum, e suspeita que isso tenha relação com o vírus original. Ish começa
começa a discutir com ela sobre como proceder, mas são interrompidos quando Perry chega dizendo que também está doente. Logo, toda a casa está ajudando Molly a cuidar dos doentes. Ainda em negação, Ish cuida de Joey em seu quarto e tem uma visão de Charlie observando-os. Com o tempo, Ish passa a maior parte das horas sentado ao lado de Joey, o que deixa Alex com raiva, porque ele sabe que seu pai não estaria tão preocupado se fosse ele o doente. Algum tempo depois, Heather volta, mas está sozinha, porque Rafe morreu. Ela percebe que seus pais estão exaustos e assume o turno para cuidar de Joey. No entanto, não importa quantos dias se passem, Joey não melhora, e Ish acha que está sendo punido por Deus por ter matado Charlie. Desesperado, Ish decide fazer um buraco na barreira da ponte grande, o suficiente para ele e uma bicicleta. Agora ele pode finalmente atravessar a ponte e chegar à grande cidade, que está coberta de plantas. Ele corre até o hospital e, depois de quebrar algumas portas, encontra muitos remédios. Durante a busca, tem uma visão de Charlie novamente e sua culpa continua a assombrá-lo. Ish decide parar na capela e pede a Deus para levá-lo em vez de Joey. Na casa, Heather compartilha sua jornada com os outros. Ela e Rafe viajaram para o norte, mas não encontraram ninguém. Conseguiram ver a praia e admiraram sua beleza, mas as cidades estavam abandonadas e em ruínas. Um dia, viram alguns números com uma seta pintada em um prédio. Começaram a segui-los e encontraram as mesmas setas pintadas em outros prédios, árvores e até pedras, mas nunca as levaram a lugar algum. Eventualmente, decidiram ficar alguns dias no topo de uma montanha. De repente, ouviram um barulho e um homem estranho apareceu na floresta. Heather tentou segui-lo, mas ele fugiu. Quando o casal voltou para a barraca, o homem reapareceu e agarrou Rafe por trás. Rafe tentou lutar, mas o homem reagiu, esfaqueando-o. Uma furiosa Heather imediatamente jogou um machado nele, matando-o. Rafe só conseguiu se despedir antes de morrer também. Depois de enterrá-lo, Heather começou a caminhar de volta para casa, pois seu carro quebrou. Ouvir tudo isso faz Jim começar a beber novamente. Assim que Ish volta, começa a preparar as coisas para uma transfusão de sangue, na esperança de passar sua imunidade para Joey. Heather imediatamente o acalma e o aconselha a não tomar medidas extremas tão cedo. Ela então sugere que ele vá até Molly, pois ela criou um novo remédio feito de teixo. Ish pega Joey e o leva até Molly, que explica que o remédio pode demorar alguns dias para fazer efeito. Como Joey está queimando de febre, Ish lhe dá um banho gelado. Alguns dias depois, todos começam a se sentir melhor. Molly explica que essa é uma cepa do vírus original e que só consegue tratá-la porque é mais fraca. Enquanto isso, Corey pede a Heather uma descrição do homem que matou Rafe e percebe que era Silas. Agora ele precisa decidir se vai manter o segredo ou não. Infelizmente, o remédio não funciona em Joey, que diz suas últimas palavras para seus pais e morre em sua cama. Ish não lida bem com isso e sai da casa em alta velocidade, ignorando as preocupações de sua família. Ele encontra a placa que Emma pintou anos atrás e a cobre. Depois, vai até a biblioteca e começa a jogar e destruir os livros em um ataque de fúria. Na casa, eles enterram Joey com algumas outras pessoas que também não sobreviveram ao vírus e realizam um pequeno funeral. Mais tarde, Emma encontra Ish, ainda na biblioteca, com um fósforo nas mãos. Ela o lembra de que tudo já tinha acabado antes de Joey, mas que ele ainda tem outros filhos e amigos para viver. Isso o convence a voltar para casa, mas ele ainda não sabe como viver novamente. Alguns dias depois, Ish faz uma caminhada e encontra uma vista linda do amanhecer perfeito, que revela como o mundo se tornou. Quando volta, ele diz às crianças que estava errado. Ele tem tentado ensinar lições do antigo mundo, mas agora vivem em um lugar diferente. Ish anuncia que eles não precisam mais dele para ensinar, pois o mundo agora é o professor deles. Um ano depois, Ish finalmente se força a entrar no quarto de Joey. Enquanto pega todas as coisas não usadas, ele encontra o diário de Joey. O menino queria encontrar mais pessoas, mesmo que Ish não concordasse, e havia começado a desenhar um diagrama para um rádio com sua própria antena. Querendo celebrar o legado de seu filho, Ish diz aos outros que tem um novo projeto para trabalhar juntos. Eventualmente, o rádio é finalizado e a antena é instalada no topo da casa. A máquina funciona, mas por enquanto ninguém responde. Ish passa todas as horas acordadas, tentando todas as frequências,
ocorrências, esperando que alguém lá fora eventualmente responda. Uma tarde, Emma o convence a fazer uma pausa e eles se juntam a um jogo de beisebol. Os outros estão jogando usando objetos aleatórios da casa. Eles têm uma tarde cheia de diversão, mas Heather não pode deixar de se perguntar por que um jogo de bola tem tantos números. Ish explica que no antigo mundo todos estavam obcecados por estatísticas que mediam e classificavam tudo. Ouvir isso faz Heather lembrar dos números com a seta. Ish percebe que são uma frequência. O grupo corre até o rádio e tenta os números de Heather. Após alguns minutos de silêncio, finalmente recebem uma resposta. Há uma comunidade de 77 membros, a menos de 100 milhas de distância, no que antes era um parque estadual. Após alguma discussão, o grupo de Ish convida esses sobreviventes para se juntarem à sua comunidade. 50 anos após o início da pandemia, um velho Ish passa seu martelo para o filho mais velho de Heather. Ish lhe diz que sua última lição é que os homens e mulheres vão e vêm, mas a Terra permanece. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.